Então o texto é Lucas 2, versículo 21 até 35. Hoje nós vamos falar sobre o que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus. O que a gente pode aprender com o nascimento de Jesus? Quem vai fazer a leitura hoje é o irmão Edmilson. E nós vamos acompanhar. Acompanhe nossa Bíblia. Acompanhe conosco essa palavra. Boa noite, irmãos. Lucas 2, 21. Jesus é apresentado no templo. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Obrigado, irmão Edmilson. Oremos ao Pai. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que nós lemos. Uma palavra de Natal. E nós te pedimos que essa palavra produza salvação aqui essa noite e santificação. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus? Obrigado, Edmilson. O que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus? O que a gente pode aprender com o nascimento de Jesus? No versículo 21, tem uma palavrinha bem interessante, que é a palavra circuncisão. Tem ou não tem no verso 21 essa palavra? Tem, né? A palavra circuncisão. O que é circuncisão? A circuncisão, ela é uma prática do Antigo Testamento em que o menino, no 8º dia de vida, era-lhe cortado a pelezinha da genitália dele. Graças a Deus isso acabou, tá, irmãos? Os irmãos podem dizer amém? Acabou, né? Porque hoje, se você se converter ao judaísmo, você pode ter 40, 50 anos, você vai ter que circuncidar. Então, a lei de Moisés, que é a lei do Antigo Testamento, ensinava que no 8º dia de vida, o menino ele deveria ser circuncidado, cortar a pelezinha do seu membro. Por quê? Por que no 8º dia, que é o que acontece no versículo 21, né? Jesus no 8º dia circuncidado. Por que tinha que ser circuncidado? Tinha que ser circuncidado porque Deus, em sua soberania, instituiu que essa seria a forma, a marca daqueles que pertenceriam ao povo do Senhor. Todo menino deveria ser circuncidado, porque essa seria a marca que
identificaria ele como alguém que pertence ao povo de Deus. Todo menino tinha que ser circuncidado. Todo. No versículo 22, uma outra palavra interessante aparece. A palavra purificação. E o que é purificação? Purificação é um outro rito do Antigo Testamento. Lembre que isso apontava para Cristo e não continua no Novo Testamento, né? Mas, no Antigo Testamento havia purificação. Conforme o texto de Levítico, capítulo 12, 33 dias depois da circuncisão, a mulher deveria ser purificada. Ela faria um ritual, que eu já vou explicar como é que era o ritual para a mulher ser purificada. E a Maria fez o ritual. E é interessante que então Jesus ele está cumprindo a lei. Tudo que a lei exige, Jesus fez. Ele foi circuncidado para cumprir a lei. No versículo 23, a Bíblia diz que José e Maria levaram Jesus para ser apresentado, consagrado como um primogênito, conforme a lei de Moisés. O que Jesus está fazendo? Cumprindo a lei. E por que Jesus está cumprindo a lei, irmãos? Porque ninguém pode cumprir a lei. Ninguém cumpre a lei. Nós somos pecadores. Nós não conseguimos cumprir a lei. Então Jesus, ele desde o seu nascimento, ele vai cumprindo a lei. Ele vai sendo circuncidado, versículo 21, ele é apresentado no templo, versículo 23, para que se cumprisse a lei. Para ele cumprir a lei. No versículo 24, nós vamos ver que José e Maria, eles vão levar o sacrifício de purificação. E o que é esse sacrifício de purificação? No versículo 24 nós vemos que eles levam 4 avezinhas, 4 aves, 2 pombinhas e 2 rolinhas. Por quê? Porque aqueles que fossem mais abastados, eles levariam um cordeiro para sacrificar no templo. Mas aqueles que fossem mais pobres, que era o caso do José e da Maria, eles levariam aves. Então você vê que José e Maria eram pobres. E por que nós podemos identificar a classe social de José e Maria como pobres? Por quê? Porque eles não levaram um cordeiro, eles levaram aves. Verso 24. É interessante porque eles não tinham um cordeiro para sacrificar, mas eles estavam com Jesus nos braços, que era o Cordeiro de Deus. João Batista diz quando vê Jesus: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E então nós vamos entrando no versículo 25. E no versículo 25 aparece um personagem. O nome deste personagem é Simeão. Esse personagem até então não apareceu na Bíblia. E depois deste episódio não aparecerá mais. E Simeão tinha 4 características que o tornavam alguém muito especial. A primeira característica, versículo 25, ele era um homem justo. A segunda característica, ele era um homem piedoso. A terceira característica é que ele esperava, ele aguardava a consolação de Israel. E a quarta característica é o que o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 27, o mesmo Espírito Santo que estava sobre o Simeão, e já falaremos sobre o verso 26 daqui a pouco, verso 27, o mesmo Espírito Santo apresentado no versículo 25 como estando sobre Simeão, ele aparece agora no verso 27, movendo Simeão até o templo. Então Simeão, ele é movido pelo Espírito Santo até o templo. E a Bíblia diz que quando Simeão chegou no templo, ele encontrou quem, irmãos, ali? Jesus. Ele encontrou Jesus. O nome Jesus significa Deus é Salvador. Então ele encontrou Jesus. E aqui nós temos um grande encontro de um homem extremamente virtuoso,
conforme diz o verso 25, um homem justo, um homem piedoso, um homem que aguardava a consolação do seu povo e um homem que estava debaixo do Espírito Santo, com aquele que é o Messias, o Cristo de Deus. Então no versículo 28, o Simeão toma Jesus nos braços e ele louva a Deus. E do versículo 29 até o 35, Simeão louva a Deus. Do versículo 29 ao 35, Simeão louva a Deus. E o louvor de Simeão responderá a pergunta: o que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus? O que a gente pode aprender com o nascimento de Jesus? E é isso que nós veremos nessa noite. É isso que eu quero que você aprenda e saia daqui sabendo o que o nascimento de Jesus pode nos ensinar e nos ensina. Primeiro lugar, o nascimento de Jesus, ele nos ensina que Deus cumpre a sua promessa. Porque o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. O nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. No versículo 29, o Simeão chama Deus de soberano. Soberano é uma linguagem bem do Antigo Testamento. Você vê no livro de Obadias, que nós estudamos recentemente, quem é Deus? O soberano. O livro de Amós fala que Deus é o soberano. É Jesus que instaura Deus como Pai, em Mateus 6,9, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Até então, Deus é o soberano. Então ele chama Deus de soberano. E ele diz para o soberano que já que o soberano cumpriu o que prometeu, verso 29, agora o soberano poderia despedi-lo em paz. A expressão despedir em paz significa eu posso morrer. Eu estou pronto para morrer. Eu quero lhe perguntar essa noite, você está pronto para morrer? Você está preparado para morrer? Versículo 29, ele fala, eu estou pronto para morrer. E por que ele está pronto para morrer? Versículo 26 explica. No versículo 26, Lucas nos informa que o Espírito Santo já tinha revelado que enquanto Simeão não visse o Cristo de Deus, Jesus, ele não morreria. E então no versículo 30, o Simeão diz que ele já poderia morrer porque os olhos dele já viram a salvação de Deus. Os meus olhos já viram a tua salvação. O que Simeão está querendo dizer é que ele já sabia que Jesus iria nascer. Era prometido nas profecias. E então Jesus nasceu. Eu quero lhe dizer essa noite que Jesus não nasceu por um acidente. Jesus nasceu para cumprir a promessa do Pai. Jesus nasceu para cumprir a promessa do Pai. A carta aos Efésios diz que Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. E Ele fez uma forma de resgatar os pecadores. E essa forma é através de Jesus. Então essa promessa foi vindo até que ela se cumpriu. O Natal é um momento para que nós, irmãos e irmãs, você que nos assiste em casa, nós lembremos que Deus cumpre as suas promessas. Amém? Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu a primeira vinda de Jesus. E Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Há 2000 anos atrás, lá em Belém, Jesus nasceu. Se Deus cumpriu a primeira vinda de Jesus, Deus cumprirá a segunda. Eu quero reforçar isso para você. Assim como veio Jesus, Jesus voltará. E o Natal é um momento que nós temos que trazer à memória isso. Jesus nasceu e Jesus voltará. Você crê nisso? E por que nós temos certeza que Jesus voltará? Porque quando Deus falou na palavra que Jesus viria pela primeira vez, Jesus veio. Na palavra Deus diz que Jesus voltará pela segunda vez e nós cremos também. Quando você abre os jornais ou clica aí nos sites de notícia, você desanima. Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia, Venezuela, América Latina, Brasil. Nós desanimamos e achamos muitas vezes que o mundo terminará num caos mesmo. Mas não é verdade, irmãos.
A Bíblia diz que o fim do mundo não será com toda a destruição da ecologia e da economia. A Bíblia diz que o fim do mundo é Jesus voltando para buscar os que o aguardam. O fim do mundo não é o caos, o fim do mundo é o recomeço, é o novo céu e a nova terra. E você tem que crer nisso, por quê? Porque Deus falou que Jesus nasceria e Jesus nasceu. Deus falou que Jesus voltaria uma segunda vez e Jesus voltará. Então fortaleça a sua fé no Natal. Quando você estiver lá celebrando o Natal, trocando presentes, ou mesmo aqui nessa noite, vendo a cantata, ouvindo essa palavra, renove a sua fé, que assim como Jesus veio pela primeira vez, Ele virá pela segunda vez, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Nós não cumprimos as nossas. Nós dizemos que faremos coisas e não fazemos. Porque imprevisto aconteceu ou porque a gente esqueceu. Mas Deus, imprevisto nenhum para Ele, e Deus não se esquece das suas promessas. Jesus voltará. Jesus voltará. E quando Ele voltar, eu e você seremos reunidos com Ele em nome de Jesus. Porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. E é isso que Simeão está falando. O Senhor não prometeu que o menino nasceria? Pois é, está ali o menino, nos braços da Maria, agora está nos meus braços. Esse menino, ele é a salvação. Glória a Deus, vamos dar aplauso a Jesus. Jesus é a salvação do mundo, irmãos. Ele é a salvação. Glória a Deus, Ele é a esperança. E aí nós entramos no segundo item, que é que Jesus, Ele é o presente de Deus. Jesus é um presente de Deus para o mundo. Olha que interessante o versículo 32. No versículo 32, Jesus é chamado de luz. Para os gentios, os não-judeus, Ele é uma luz de revelação. Verso 32. Por quê? Porque até, irmãos, no Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento, o único povo que tinha um Deus apenas era Israel. Todos os outros povos eram politeístas, tinham muitos deuses e eram idólatras. Apenas Israel, no mundo antigo, apenas Israel tinha um Deus só. Então, todos os povos ao redor estavam perdidos na idolatria. Mas então, com o nascimento de Jesus, Jesus manda pregar até os confins da terra. E hoje, nós aqui, gentios, nos foi revelado pelo Espírito Santo que há só um Deus. E nós não caímos na idolatria. Nós servimos apenas ao Deus de Israel. Nós estávamos perdidos. Mas Jesus, verso 32, Ele é a luz para a glória de Israel. Porque Israel é o primeiro povo de Deus no Antigo Testamento. E Deus não esqueceu dos judeus. Deus não esqueceu dos judeus. Muitos judeus ainda crerão no Messias. Se você for a Jerusalém, você verá, eles aguardam o Messias. Todo menino que nasce, eles pensam, será que é o Messias? Mas a Bíblia diz que será revelado até para eles, que Jesus nasceu, e Ele é o Messias. E Jesus é o judeu. Ele é um judeu. Jesus é um judeu. Então, irmãos, Jesus vem para salvar o mundo. Eu quero dizer que essa luz alcançou você. Quando o médico nos diagnostica com uma doença, aquilo abala a nossa fé. Quando o médico diagnostica alguém que a gente ama com uma doença difícil, isso abala a nossa fé. Porque isso abalou a minha fé. Quando a minha visão começou a piorar, isso abalou a minha fé. E por isso eu quero dizer para você que está sofrendo com uma doença, ou alguém que você ama está com uma doença, eu quero lhe dizer, eu te entendo. Eu entendo você. E as perguntas que você se faz, eu me fiz. Muitas vezes. Quando nós temos problemas financeiros, nós pensamos que Deus não nos ama. Porque a gente abre o nosso armário e não tem comida. E se você é homem, você se sente envergonhado porque parece que você não está sendo homem o bastante para a sua família. E se você é mãe, para você preferia você morrer de fome do que a sua filha não ter nenhum iogurte dentro de casa. Então você diz, será que Deus me ama?
Quando o nosso casamento vai de mal a pior, nós dizemos: será que Deus me ama? Então, versículo 32 diz para nós o seguinte: todos os sofrimentos que nós passamos aqui não podem se comparar com a luz que chegou na nossa vida. O que Deus tem guardado para nós é infinitamente superior a qualquer sofrimento que nós passamos. Renove a sua fé essa noite. Renove a sua fé essa noite. Uma luz brilhou na tua casa, e essa luz tem nome. Essa luz não é Paulo, essa luz não é Maria, não é pastor, não é igreja evangélica. A luz é Jesus. Essa luz brilhou em você, e agora você crê. E se você morrer essa noite, você vai para o céu. Por isso que eu já falei aqui várias vezes. Não gostam que eu fale isso aqui, mas eu falo: a melhor coisa que existe para o crente é morrer. Por isso, vire para quem está do seu lado e diga: tomara que você morra. Fale com fé. Determina, irmão. A melhor coisa para o crente é morrer. Ruim é para quem fica. Quem chora é quem fica. Mas a Bíblia diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Você tem que crer nisso. Há uma luz brilhando em Gravataí. Muitos gravataienses crerão, nem todos, mas muitos crerão. E todo aquele que crê recebe a vida. E essa vida ninguém pode te tirar. Você tem a certeza da vida eterna. Os problemas de casamento passam. Problemas de doenças passam. Problemas familiares passam. Problemas de governos passam. Os governos passam. Mas existe um problema que nunca passa, chamado inferno. E esse problema você venceu quando creu em Jesus. E agora você está no povo de Deus. Bendito seja o Senhor, o mérito é todo dele. Terceiro e último lugar: Jesus, quando ele entra em cena, quando Jesus nasce, o Simeão olha para aquele bebê de 8 dias e 33, de 8 anos, 8 dias mais 33 dias, dá quanto? Me ajuda? Quanto? Não, não, arredondou, né, o irmão? Não quero dias. Quanto que é 33 mais 8? 41. 41 dias. Olha só, meu negócio é teologia, né, irmão? 41 dias. O Simeão olhou para aquele bebê e falou: ele é a luz. Ele vai iluminar o mundo inteiro, esse bebê. Ele só faz... Jesus era Deus e homem. Babava igual uma criança. Gugu Dadá igual uma criança. Só gengiva igual criança. Mas ali estava a tua salvação. Lá em Belém. E aquele menino cresceu e salvou a tua alma. Glória a Deus. Então, o terceiro lugar é que quando Jesus nascesse, isso iria trazer muitos problemas sociais. Iria muitos problemas sociais. Versículo 34. No versículo 34 nós vemos exatamente isso. Os problemas sociais. Interessante que Simeão, após abençoar os dois, ele começa a falar o que vai acontecer com Jesus. Jesus não passaria desapercebido pela sociedade. Jesus seria a causa da queda de muitos. Jesus seria a causa da queda de muitos. No Evangelho de João, Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês são filhos do diabo. No Evangelho de João, ele olha para os fariseus e diz: vocês são filhos do diabo. E ele é o soerguimento de muitos. A palavra soerguimento significa levantamento. Em João capítulo 8, Jesus olha para uma mulher flagrada em adultério, e ele olha para ela e diz: eu não te condeno. E ele ergue aquela mulher do chão e dá uma nova vida para ela. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Você pode ter chegado aqui humilhado, rasgado, triste, mas Jesus quer te levantar essa noite. Ele quer te levantar essa noite, porque ele nasceu para o soerguimento de muitos. E a Bíblia diz então, no versículo 34, que ele é um sinal de contradição. Porque parte da sociedade vai caindo, enquanto parte vai se erguendo, e tudo isso é por causa de Cristo. Então, versículo 35. No verso 35, Jesus, ele está ali, nos braços do Simeão. E ele fala para Maria algo muito interessante.
ele diz que uma espada atravessaria a alma da Maria. Ele fala no versículo 35 que os pensamentos de muitos corações seriam revelados. Jesus vem e ele traz problemas sociais. Todo final de ano, as emissoras de televisão põem todo mundo de branco. E branco simboliza o quê? Homonunciação. Paz. E todo mundo com touquinha, cantando. O que eles cantam? Então é Natal. Música mais melancólica não tem, né? Ano novo também. E a gente pensa, e aí começa aquelas frases: Natal é harmonia, Natal é paz. Mas Simeão diz: Natal é sinal de contradição. Jesus não veio para trazer paz ao mundo. Jesus não nasceu para trazer paz ao mundo. Esse é o discurso das emissoras, são pagãs, perdidas, nem sabem quem é Jesus. Leia a Bíblia. Jesus não nasceu para trazer paz ao mundo. Mateus capítulo 5, vão perseguir vocês, vão insultar vocês, e bem-aventurados por isso, e será por minha causa. Mateus capítulo 10, completem o versículo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar mãe contra filha, filho contra pai. Eu vim colocar sogra contra nora. Apesar que para isso nem precisa de Jesus, né, irmão? E Jesus fala em João 16:33: digo-lhes essas coisas para que vocês creiam em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você se converteu, você tinha certeza que a sua família ia te apoiar. Mas de repente você está aqui essa noite dizendo: pastor, a minha família é meu principal inimigo. Minha família joga contra mim. A minha família não está feliz que eu estou seguindo Jesus. Eu achei que minha família me apoiaria. Você se converteu. E lá no seu serviço, seus colegas de trabalho não te entendem. Eles não entendem sua linguagem. Eles não entendem suas prioridades. Eles não entendem tua fé. E muitas vezes zombam de você. E você fica meio até desajeitado. Irmãos, isso é normal. Você deve continuar com Jesus. Se a tua família está te apoiando, glória a Deus. Mas se ela não está te apoiando, é assim mesmo. Se no teu trabalho não estão te apoiando, é assim mesmo. Mas você deve continuar firme com Jesus. E aquele que perseverar até o fim, Mateus 10 e Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E que Deus guarde a tua fé. E que você não se esqueça, Jesus não nasceu para trazer paz ao mundo. A paz só virá ao mundo de forma plena no novo céu e na nova terra. Até lá, apertem os cintos e que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar então.